Ô, Mansur, eu vou fazer uma provocação bem para historiador aqui agora mesmo, para a gente pensar junto, porque não é uma questão que aparece Uhum, normalmente nesta conversa. E eu já conduzi várias aqui no Opera Mundi e já vi várias suas lá no tanto no canal como em outros espaços do que você participa. Mas você acha uhum. que, tipo, assim, vamos passar 100 anos para frente, não sabemos como acabou esse conflito, torcemos para que a população palestina vença e resista à ocupação israelense, mas daqui 100 anos, um historiador vai escrever este episódio vai descrever este episódio como uma cruzada? Com certeza, com certeza. A gente tem que entender o seguinte, né? Cruzada, cruzada, o próprio termo cruzada, ele não aconteceu e nem foi cunhado na época das cruzadas, né? E tantos outros, como feudalismo, reconquista, eles foram criados ali bem a posteriori, séculos após o acontecimento desses eventos, né? Então ninguém chegava na Europa em 1099 e falava estou partindo para uma cruzada, né? As pessoas elas iam para uma peregrinação armada a Jerusalém. Nomes são cunhados posteriormente, né? Mas assim, há uma cruzada e uma anticruzada sendo feita, né, contra aquela região. Você tem colonos que, imbuídos de um desejo religioso e de acreditarem que são própria continuação ou a emulação do Israel bíblico, apesar de muitos serem ateus, inclusive, tá, gente? Mas, enfim, essas contradições, elas não passam pela cabeça das pessoas, às vezes. Elas vão ali e elas querem estabelecer um Estado, né, com essas premissas, para alguns apocalípticas, para outras comerciais, mas emulando em diversos pontos o que foram as cruzadas históricas, que aconteceram na mesma região e com os mesmos princípios. Os cruzados da Idade Média acreditavam que eles eram a continuação dos israelitas bíblicos. Isso é um fato, inclusive, na Idade Média. Né? Então, assim, olhando para trás, um historiador pode até dizer que é uma recruzada do Ocidente após 700 anos da derrota das cruzadas históricas. Né? É mais uma vez o Ocidente chegando na região do Levante e com um banho de sangue terrível, estabelecendo um Estado que, Deus queira, né, está durando o mesmo período, né? Porque a gente tem que lembrar que o Reino Latino de Jerusalém, estabelecido pelos Cruzados, ele durou aí por volta de 70, 75 anos, né? Então, mais uma vez, o Estado de Israel também já está chegando com seu prazo de validade ali na região. Então, assim, é uma questão a se pensar, e eu creio que sim, que tem inúmeros paralelos, inclusive outros historiadores já colocaram, entre o que o Estado de Israel faz hoje e a colonização europeia na Idade Média, no período que ficou conhecido como Cruzadas. Inclusive, a gente tem artigos no nosso site que vão sair recentemente, né, que eles vão ser colocados aí, sobre essas semelhanças incríveis, né? E que Israel, segundo alguns analistas, está seguindo o mesmo passo dos cruzados para a sua própria aniquilação com todo esse banho de sangue. Ou seja, não é só uma paixão do Ocidente cristão quase inexplicável por Israel, né? Sim, pela ideia do Israel bíblico, da mística de E Jerusalém, isso permeia muito o imaginário norte-americano atual. George W. Bush, quando ele vai invadir o Iraque, ele chama aquilo ali de cruzada, né? Você tem que entender que é o seguinte, é as verdade, ele famílias. chamou É, exato. explicitamente. Mente de cruzada. Eu fiz um vídeo, quem quiser assistir depois está no meu canal no YouTube, pode procurar também no Instagram, para quem não quiser assistir no YouTube, que se chama Cruzadas Modernas, né? A Ordem Superior de Malta, que é uma ordem de cruzados que nunca foi extinta, ao contrário dos Templários, que foram, né, extintos pelo Filipe o Belo com a queima, né, viva ali do grão-mestre Jacques de Molay. Isso é história, tá, gente? A Ordem Superior de Malta, ela nunca deixou de existir. Ela existe até hoje. Ela é um país sem país, eles podem entrar em todos os países do mundo, etc. E eles participam das invasões americanas e cometem crimes de guerra. Donald Trump perdoou vários cavaleiros ordenados da Ordem de Malta que cometeram crimes no Iraque e no Afeganistão. Então a gente está tendo uma neo-cruzada, perpetrada por um Ocidente que ainda se vê cruzadista. Óbvio que você vai ter ali elementos econômicos, óbvio que você vai ter ali interesses diferentes. Nas cruzadas históricas também tinham.
Os venezianos e os genoveses não ajudavam os francos a chegarem na costa do Levante, porque acreditavam que estavam estabelecendo ali o reino de Deus na terra, né? Eles queriam a abertura dos portos, eles queriam acesso às especiarias, ao ouro árabe, enfim, todas aquelas coisas que eles tinham ali de riqueza, né? Então, até na própria época das cruzadas, a realidade materialista e a realidade econômica, ela se impunha, né? Com uma análise, digamos assim, um pouco mais do materialismo histórico. Mas você tem números paralelos. Os próprios dirigentes desses movimentos históricos na contemporaneidade vão batizar o que eles estão fazendo de cruzada, né? E vão colocar em termos. Se você for pegar ali um livro de um autor conservador britânico, né, muito famoso, chamado Civilização, né, aí você vai encontrar ele com uma facilidade muito grande aí, que ele é um apologista do Império Britânico, inclusive. Você acha ele em qualquer livraria aqui do Brasil. Vou até verificar o nome dele aqui, para não. Ah, já acabei de lembrar. Neil Ferguson. Você vai pegar o livro do Neil Ferguson, no seu último capítulo sobre o Estado de Israel, ele vai falar que o Estado de Israel é como a Viena, na Áustria, resistindo aos otomanos, como um enclave do último bastião ocidental ali dentro do Oriente Médio. Então, assim, é basicamente isso, né? Para muitos ideólogos, a gente está vivendo uma cruzada e os historiadores no futuro vão poder traçar, inclusive, números paralelos, né? Porque eles não param. Eu, como uma pessoa que leio há muitos anos aí a história das cruzadas, assim, é um dos assuntos que eu mais estudo na minha vida, né, que eu mais produzi conteúdo sobre, se a gente for colocar em perspectiva, a gente vê que é uma das coisas aí que podem ser, sim, muito bem comparadas.